Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os livros poéticos e na última lição nós temos a exaltação ao amor na família, baseada nos capítulos de 1 a 8. Nós temos o nosso textuário, no capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. Na introdução do livro, nós vemos a autoria atribuída a Salomão e a data por volta de 965 a.C. É a história de um amor real e genuíno, mas o propósito literal deste poema lírico não é de honrar somente o amor entre marido e mulher, mas também de figurar o amor de Deus para com Israel ou de Cristo para com a sua igreja. Nós temos 3 escolas de interpretação para o texto deste livro. A interpretação alegórica vai interpretar tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel ou com Cristo e a sua igreja. A interpretação literal vai trazer uma história ou descrição de amor matrimonial. A interpretação tipológica vai nos trazer um autêntico romance de amor matrimonial que também revela a intimidade entre Cristo e a sua igreja. Estaremos abordando nesse estudo a interpretação literal. O livro traz alguns personagens. Apesar de ser um poema lírico, ele também tem traços dramáticos, traços de teatro. Nós temos aí a esposa, que é a Sulamita, o esposo, que é o rei Salomão, e um coro das filhas de Jerusalém, que vez por outra aparecem no texto. Nesse livro ele vai trazer o amor romântico que ele mesmo permite, que é permitido entre o marido e a esposa compartilharem. Ao mesmo tempo, este amor romântico serve para que nós possamos entender o amor divino. O livro precisa ser lido como sendo mesmo um poema de amor repleto de uma linguagem metafórica, oriental. Retrata o cortejo e casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão. Nós vemos também que, ainda sobre a linguagem do livro, é importante ressaltar que talvez a beleza da noiva em nossos dias não encantasse, até mesmo pelo trabalho que a obrigava a ficar muitas horas sob o sol escaldante. Assim como os elogios do noivo podem soar como estranhos, por exemplo, ele compara a noiva a éguas do Egito. Esses animais eram símbolos de formosura e força. A atividade da noiva pastora de rebanhos lhe deixava com uma aparência talvez destoante, queimada do sol. Como diz aí no capítulo 1, versículo 5. Estou morena, mas sou bela, ó filhas de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. O verdadeiro amor comparado a um banquete. Essa primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre o banquete do casamento. E aí nós vamos ver que vai falar sobre o cortejo de casamento na região oriental, que segue padrões muito diferentes dos nossos, mas nem por isso deixam de ser românticos. Nós vemos aí os versículos 4 e 7 do capítulo 1, que diz aí a alegria da noiva diante do casamento, da consumação do casamento. Leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. Nós vemos aí a alegria da noiva em ser desposada. Nós vemos também que a questão do vinho, neste ponto aparece a comparação do casamento como melhor que um banquete servido com vinhos. Também ela se mostra preocupada com sua aparência física, ao dizer a razão da sua pele queimada pelo sol em virtude do seu trabalho. Este é um bom conselho para os casais em nossos dias, em que os dois devem procurar sempre estar bonitos um para o outro.
A sulamita queria que o seu esposo enxergasse a sua beleza. De igual modo, o esposo está também ansioso para encontrá-la e dizer. Aí nós vemos aí as palavras do esposo. Dize-me tu a quem meu coração ama. Onde apacentas teu rebanho e onde o fazes descansar ao meio-dia? Para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros como uma mulher coberta com véu. Nós vemos também nos versículos 7 a 10 a resposta: se não sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. Eu te comparo, a minha amada, a uma égua das carruagens do faraó. Belas são as tuas faces entre os brincos e belo é o teu pescoço com os colares. Nós vemos aí a exaltação da beleza, os elogios, as lindas declarações de amor devem fazer parte do cotidiano do casal. Muitos casais, depois que consumam o casamento, esquecem de elogiar um ao outro como faziam na fase de namoro e noivado. Essas declarações e elogios são combustíveis para um bom relacionamento conjugal, pois este é o padrão divino para o casamento. Toda a linguagem interna usada pode não fazer sentido para os de fora, mas para o casal, as diversas comparações com perfume e com ramalhete de flores, as mais raras e difíceis de serem encontradas, é uma declaração do amor de um para com o outro, como deve continuar sendo entre todos os casais. Nós vemos agora a segunda parte do livro, que vai dos capítulos 4 ao 8, que já vai falar sobre a poesia para uma vida em amor conjugal. Capítulo 4, versículo 1 vai dizer: como és linda, amada minha, ah, como és linda! Os teus olhos são como pombas por trás do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Os olhos de uma pomba era sinal de profundidade e de paz. Enquanto a maioria das pessoas que acompanham uma cerimônia de casamento está preocupada em ver o vestido, o penteado da noiva, a decoração do local, aqui o noivo volta toda a sua atenção para a beleza da noiva. Versículo 16, nós vemos aí a fala da esposa: desperta, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Nós vemos aí também que cada dia mais a noiva fala para os ventos da vida, a torne cada dia mais bela, amável e desejável para o seu noivo, agora em plena celebração do matrimônio. Capítulo 5 vai nos trazer um trecho interessante, dos versículos 2 a 8, vai trazer um trecho bem interessante, porque acontece uma adversidade no casamento, o que é muito comum, e como isso é solucionado. Então nós vemos que versículos 2 a 8, nós vemos aí: eu dormia, mas meu coração velava, isso a esposa falando, eis a voz do meu amado que estava batendo. Essa parte em vermelho é a voz, as palavras do esposo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. O que é interessante é que a mulher estava em casa, já estava tarde da noite, ela cochilava ou dormia, e aí ela escuta o seu marido chegar à porta para que ela abra. Então ela mesma vai contando esse relato: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir a porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Na sequência, versículos 5 e 6, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido.
A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Versículos 7 e 8. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Vemos aí nesse trecho, nos ensina que os cônjuges devem sempre manter um ao outro avisado quando estiverem fora de casa. Para nós, este é um recurso fácil, tendo em vista a tecnologia nos nossos dias, mas para aquela época não era nada fácil. Talvez ele tivesse que encontrar um mensageiro para ir até sua casa e informar onde se encontrava. Como ele não fez isto, acabou por ter a esposa ferida fisicamente, entristecida e doente. Por isso, maridos e esposas não devem deixar um ao outro desavisado de seus destinos. Se você vai demorar a chegar, se algo acontecer no meio do caminho que impede que você chegue no horário habitual, para que o seu cônjuge não fique preocupado em saber. Então é importante que a comunicação no casal seja muito clara e de que seja satisfatória. Capítulo 7, versículos de 1 a 6, vai trazer o marido elogiando a beleza da esposa. Algumas dessas comparações, não é? Elas são um pouco estranhas para os nossos dias, para o nosso cotidiano. O teu pescoço é como uma torre de marfim, os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A tua cabeça erguida é como Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei caiu prisioneiro das tuas tranças. Como és linda, como és bela, ó amor em delícias. Então nós vemos que toda a beleza da esposa é elogiada pelo marido. Então seria muito oportuno que esse estudo desse livro fosse feito pelo casal, né? Os dois juntos, para que pudessem realmente estarem vendo um exemplo de elogio à beleza dos dois, tanto do marido quanto a mulher. Nós queremos finalizar deixando o nosso contato, arisaialmeida@gmail.com, para qualquer dúvida ou crítica sobre esta aula. Fiquem com Deus, graça e paz a todos.